Sejam bem-vindos à formação de hoje. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o terceiro sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia, que também é chamada o Sacramento do Amor. Bom, está no Catecismo do 1322 ao 1419. A excelência da Eucaristia sobre os outros sacramentos é que a Santíssima Eucaristia é a forma visível da graça invisível. A sua excelência, singularidade, está em que os outros sacramentos só têm a virtude de santificar quando alguém faz uso deles, certo? Ao passo que, na Eucaristia, está o próprio autor da santidade, Jesus Cristo. Que maravilha, não é? Então, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a instituição da Eucaristia. Foi Jesus Cristo quem instituiu esse sacramento. Já lá em João, no capítulo 6, do 1 ao 13, vale a pena ler sobre a multiplicação dos pães. Jesus já fazia aí uma prévia, né? uma demonstração do que seria a Eucaristia. Nós vamos tomar por base o Evangelho de Mateus 26, do 26 ao 28. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Foi na Quinta-feira Santa que isso aconteceu, né? Toda Quinta-feira Santa nós celebramos novamente esta imposição de Jesus, essa instituição da Eucaristia. Quando ele diz, isto não quer dizer, isto não significa, isto não lembra, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Foi assim que Jesus nos deixou a Eucaristia. É um mistério de muito amor. Imagina, gente, Deus, né, presente no pão para alimentar a nossa alma. Deus se faz presente no pão, porque não é pão que recebemos, é o próprio Cristo. Na missa, logo após a consagração do pão e do vinho, que dá-se o nome de transubstanciação, ali está o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conjuntamente com sua alma e divindade. Seu corpo sob a espécie de pão e seu sangue sob a espécie de vinho formam o corpo inteiro de Jesus Cristo. Importante a gente saber disso. Tanto uma como a outra espécie contém as duas juntas, elas não se separam, ok? Cristo está todo, por inteiro, sobre a espécie de pão e sobre a mínima partícula desse pão, e sobre a espécie de vinho, e também sobre a mínima partícula desse vinho. Ele está por inteiro em qualquer pedacinho de pão, qualquer gota de vinho. Ele está no pão e no vinho, o seu corpo por inteiro. Em cada partícula de pão consagrado está presente o sangue de Cristo, assim como em cada partícula do sangue consagrado está presente o corpo de Cristo. Em ambas as espécies estão presentes o corpo, o sangue, a divindade de Cristo, a alma e a divindade, ele por inteiro. Mesmo comungando uma única espécie, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, tá? E é importante a gente lembrar, por exemplo, quando uma missa está muito cheia, né, e de repente o celebrante não consagrou o suficiente, porque ela é consagrada lá na transubstanciação, naquele momento, então pode ser
quebrada essa hóstia, né? Ela pode ser partida para que todos os fiéis possam receber. Quem já não aconteceu de receber a comunhão um pedacinho apenas? A gente não está recebendo só um pedacinho de Jesus. Naquela partícula está o corpo, o sangue, a alma e a divindade por inteiro. É importante a gente deixar isso bem claro. Nas missas semanais, por exemplo, ou nas missas comuns, não acontece. Geralmente a gente recebe só o pão, a espécie do pão, mas ali também está o sangue de Cristo, tá? É porque não daria, né? O tempo seria, imagina, receber as duas espécies em todas as missas. É uma bênção, mas não poderia acontecer, é impossível, não dá, fica impraticável. A comunhão em duas espécies, né? Geralmente, às vezes, é oferecida aos fiéis nas missas mais solenes, tipo na missa de Corpus Christi, nas igrejas, é oferecido o pão e o vinho, as duas espécies. Já na missa, quando é feita ao ar livre, né? Missa num local que não tem como fazer isso, é dado só o corpo, no caso, né? Mas é corpo e sangue, tá? Que isso fique bem claro. Recomenda-se que os fiéis recebam a comunhão na missa, mas também poderá ter ocasião que deve ser levada aos enfermos nas casas, nos hospitais, quando aquelas pessoas não podem estar presentes na missa. Elas poderão receber a comunhão no seu local, ou na casa, ou no hospital, né? Esse é um serviço importantíssimo dos mestres, que são os ministros extraordinários que ajudam ao sacerdote. É muito importante esse serviço na igreja. A Eucaristia é um sacramento e também um sacrifício real, porém incruento. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Está lá no Catecismo 1367. É uma só e a mesma vítima. É o mesmo sacrifício que se oferece agora pelo mistério dos sacerdotes, né, no altar, e que se ofereceu a si mesmo na cruz. Apenas a maneira de oferecer é diferente. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu de maneira cruenta no altar da cruz está contido e é imolado de maneira incruenta. É o mesmo sacrifício e a mesma vítima. No altar da missa, de maneira incruenta. O que aconteceu no altar da cruz foi de maneira cruenta. O Cristo está verdadeiramente presente de maneira incruenta nas espécies consagradas. Comungar é assumir a vida de Cristo. Isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberem dele, façam isso em memória de mim. Está lá na 1 de Coríntios 11, do 24 ao 25. Isto significa um sério compromisso de comunhão com ele, de gerar mudança de vida pessoal, capaz de nos levar ao senso de fraternidade. Por isso a Eucaristia também é partilha. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, pacto de amor que renova as relações humanas e gera uma nova humanidade, onde as relações se baseiam na prática da fraternidade, da partilha, da solidariedade, da comunhão, do cuidado com o outro, da compaixão, do perdão, do amor ao irmão. Não se pode comungar sem comunhão, ir ao encontro do amor sem amar. É incoerente entrar na fila da comunhão e continuar de mal com o irmão.
Primeiro tem que perdoar, fazer as pazes, né? É incoerente entrar na fila da comunhão e não aceitar as exigências do ser discípulo de Jesus. Comungar não é um rito ou privilégio de alguns, mas é um dever que se assume. A Eucaristia não é um momento litúrgico, mas é a espiritualidade de total comunhão com Cristo e com os irmãos. Repetindo, é um dever de cristão que se assume. Bem, terminamos assim a nossa formação de hoje. Na próxima, nós vamos refletir sobre os sacramentos da cura. Nós estivemos aqui reunidos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.